campos de Francisco Beltrão, onde o sol nasce e traz calor ao coração. Gente simples, de alma generosa, povo que acolhe, gente virtuosa. Povo que inspira, cidade que acolhe, Francisco Beltrão, onde o amor não se escolhe. Braços abertos pra te receber, cidade querida, jamais vou esquecer. Nas ruas tranquilas, histórias a contar, cada sorriso, um abraço, um lugar pra ficar. Entre amigos, sempre a celebrar nossa cidade, nosso lar, nosso altar. Povo que inspira, cidade que acolhe, Francisco Beltrão, onde o amor não se escolhe. Braços abertos pra te receber, cidade querida, jamais vou esquecer. No entardecer, vejo a vida florescer, nosso canto, nossa fé, um novo amanhecer. Na paz do teu ser, quero sempre viver, Francisco Beltrão, com você quero crescer. Povo que inspira, cidade que acolhe, Francisco Beltrão, onde o amor não se escolhe. Braços abertos pra te receber, cidade querida, jamais vou esquecer. Francisco Beltrão, cidade de inspiração, seu povo querido sempre no meu coração. Olá, eu sou Lucilene Gittler. Está começando mais um Elas, uma conversa e cia especial Mães. Hoje recebendo a nossa querida doutora Mara para falarmos sobre esse assunto maternidade, que tanto nos emocionou no decorrer desse mês, né? Tivemos histórias lindas, tivemos histórias inspiradoras, emocionantes. Derramamos algumas lágrimas nessas histórias desse mês, mas também aprendemos muito, né? Que a maternidade, ela nos torna mulheres mais fortes, mais resilientes, mulheres, digamos, mulheres maravilha, né? Como é importante nos apoiarmos como mães, como mulheres também. Vamos agradecer e também lembrar dos nossos apoiadores, o Instituto Poder das Mãos, da minha amiga doutora Mara, a nossa amiga Paula, da Polita Semijoias, que inclusive está com uma coleção linda para o Dia dos Namorados, que está chegando por aí. Então, se você ainda não garantiu o presente do seu amor, está uma ótima oportunidade. As Delícias da Jo, que sempre nos apoia. Hoje também temos o nosso novo apoiador, que é o Jardel Lorenzetti, personal trainer, para quem está precisando aí de um preparo físico, uma atividade física, uma motivação a mais. Busque saúde, qualidade de vida, cuidar do corpo é essencial. E eu, Lucilene Gittler, estrategista de imagem. E vamos saudar a nossa convidada de hoje. Olá, doutora Mara. Olá, boa um prazer noite. tê-la aqui novamente. Prazer é todo meu. E
Dar boa noite a todas as pessoas que já estão online. Isso aí, todos quem não está acompanhando o nosso programa, tanto pelo Facebook quanto pelo aplicativo e também quem nos acompanha pelo YouTube. Todos os programas, todos os episódios estão lá no meu canal do YouTube e deixem lá os likes, se inscrevam no canal, que é muito importante para nós. E o compartilhamento também é muito importante, né? Exatamente, para que essa mensagem chegue a tantas outras pessoas, né? É muito importante. Muitas vezes um assunto que é falado desperta alguém que está precisando olhar para si mesmo. Sim, né? Exatamente. E hoje nós vamos falar sobre a maternidade na espiritualidade, né, doutora? As dificuldades, o que a mãe representa, tudo que envolve a maternidade. E o assunto polêmico da vez, os bebês reborn. Esse é um assunto que poderíamos até começar por ele, porque existem muitas dúvidas e existe também muito debate, muito apontamento de dedos, né? Algumas pessoas levam na brincadeira, na esportiva, sobre os bebês fazendo piadas, mas nós temos que entender que existe algo muito dolorido por trás disso também. Tem o outro lado, Tem né, o doutora? outro lado, né? E também entender que ele vai auxiliar, né? Não só numa mãe que perdeu um filho tragicamente. Vai substituir? Não. Mas vai acalentar uma alma. Né? Então, a gente precisa entender e levar também esse assunto um pouco mais a sério. Não somente no lado da crítica, né? Ou dizendo que a pessoa é louca, isso e aquilo. Claro que algumas extrapolam a forma de colocar, né? Como pegar um bebê, levar a um hospital que o bebê está doente com febre, isso já beira insanidade. Na verdade, é um grito de socorro dessa pessoa. Né? Podemos identificar que essa pessoa está com... É visível que ela uma insanidade mental. Exatamente. Né? Só que os bebês não ajudam somente as mães, mas sim também as idosas. Exatamente. Eu estava vendo essa semana ainda uma família que eles adquiriram um bebê reborn para a senhora, para né, a senhorinha lá, uma idosa que ela tem Alzheimer e ela cuida daquela boneca como se fosse um bebê. E é uma realidade. Isso acontece muito. E, além disso, vai acalmar esta pessoa, porque ela já está passando num pertencimento... Num pertencimento que nem é dela mais. Sim. Ela está vivendo em um mundo completamente diferente. Ou seja, ela está para trás. Então, a gente fala muito do Alzheimer como uma doença. Mas, dentro da espiritualidade, nós temos o Alzheimer como fuga de vida. Fuga da realidade. Então, eu não quero mais viver nesse mundo atordoado. Lá atrás, apesar do meu sacrifício de ter vivido pânico, de ter vivido com dificuldades, às vezes sem luz, eu prefiro viver lá naquela lembrança. Mesmo que fosse difícil estar lá, mas essa pessoa ela prefere voltar para aquele lugar. Então, são várias coisas envolvidas que as pessoas não buscam o conhecimento. Quando eu falo sempre, o conhecimento é a arma mais poderosa que nós temos. Sim. E muitas vezes as pessoas elas não querem enxergar, né? Está ali. Hoje nós temos muitas ferramentas de informação. Claro que você vai encontrar informações erradas, informações incorretas, mas se você souber buscar, hoje você tem tudo na palma da mão. Tem.
né? Você buscando verdadeiramente, interligando o seu conhecimento, porque assim, eu vou formar nisso, eu só sei disso. Não busquem complementar aquilo que você sabe. E talvez até buscar ser um ser humano melhor, né? Não só, não, eu, por exemplo, eu entendo de moda, eu trabalho com moda, eu só penso nisso. Não, porque eu sempre falo que a consultoria de imagem foi algo que se encaixou muito com a minha vida, com a minha realidade, no sentido assim, ajudar mesmo, sabe? Ajudar mulheres. Ajudar. Eu falo mulheres, mas eu também atendo homens. Sim. Porque às vezes a pessoa ela tá vivendo uma dificuldade tão grande de se encontrar, de se enxergar, de se olhar no espelho. E isso é difícil. Quem nunca passou por um momento que não se enxergava mais, sabe? E aí a pessoa começa a se frustrar. Inclusive, essa semana ainda eu assisti um vídeo na internet de uma mulher falando que no momento de dificuldade que ela estava tentando engravidar, olha como que é a cabeça da pessoa, né? Ela estava vivendo um momento difícil de frustração, porque ela não conseguia engravidar. E o que ela fazia? Ela começou a comprar compulsivamente, comprar roupa. Sim. E aí você pensa, né? É uma coisa totalmente fora da realidade. E ela mostra, assim, um monte de roupa, de peças de roupa com etiqueta e tudo. E aí você vê que os distúrbios das pessoas, eles têm N tipos de distúrbios. Sim. É igual a depressão. As pessoas falam, eu tenho depressão. Qual depressão você tem? Nós temos várias. Nós temos uma depressão que é compulsiva, né? Uma pessoa que não para nunca. Ela não quer pensar na vida dela. Isso é uma depressão compulsiva. Então, eu me ocupo de olhar para você ou de fazer outras coisas, mas eu não olho para mim. Então, eu vou vivendo nessa insatisfação até que eu tenha um pane total. Eu tenho um colapso mental. E isso pode me levar à morte. Né? Então, as pessoas não entendem que o nosso corpo é um circuito energético e eletromagnético. E que o nosso sistema nervoso, ele funciona em todos os momentos da nossa vida, até na tua alegria. E quando você começa a ter vazios internos, isso aqui serve muito para as mães, mulheres, vamos colocar assim, que hoje acha que engravidando segura um relacionamento. Isto é uma maternidade frustrada, certo? Eu sei que são assuntos polêmicos, já falam que eu sou polêmica, porque eu toco muito nesses assuntos que quase ninguém gosta de falar. Mas é que é desconfortável a palavra, né, doutora? Muitas vezes as pessoas elas não querem ouvir a realidade. Então seria muito mais fácil a senhora sentar aqui na minha frente e falar só coisas bonitas, coisas leves. Mas não, as pessoas precisam ouvir a realidade. É, porque hoje tá assim, vamos colar um curativinho. Um band-aid. Band-aid, né? Então, assim, existem mulheres que elas já vêm com problemas lá da infância delas. Hoje a gente fala muito de infância, a gente vê aí uma gama de pessoas falando da criança interior, a criança interior. Ok. Nós tivemos problemas lá na criança, desde a barriga da nossa mãe, pelo que nós ouvimos, pela forma que a minha mãe foi tratada, pela forma que meu pai e minha mãe discutiam, né? Ou excesso de cuidado um com o outro, isso também prejudica quando é em excesso. E eu venho trazendo toda essa bagagem desde que eu fecundei. E eu vou levando. Quando eu nasço, eu começo a minha vida. Mas a primeira coisa que acontece comigo, como ser humano, é a lei da dependência. Que você ouve muitas pessoas dizer, eu não dependo de ninguém.
você nasceu dependendo. Você depende de alguém para te limpar, para te amamentar, para te dar banho, para te orientar. Com o passar do tempo, eu começo a ter outros tipos de problemas que vêm aí na infância. Então, muitas vezes eu nasci para substituir aquele filho que morreu antes de mim. Então, eu trago toda a bagagem do medo da perda que a minha mãe teve e eu trago todas as dores que ela teve com a perda daquele luto. Porque muitas vezes essa mãe nem curou o luto, nem viveu o luto. Ah, mas morreu na barriga. É diferente, por acaso? É um filho. Certo? Então, eu já venho com uma bagagem grande. Hoje, a neurociência já estuda uma ultrassom morfogenética. Eu já posso, pelos traços da criança, saber mais ou menos qual vai ser a personalidade dela. Então, hoje a ciência está muito avançada. Eu falo que hoje eu vejo coisas que eu falava em 2016 e era considerada louca. Hoje é provado cientificamente. Então, nós temos que viver as bases da vida. Tá? Eu sofri na minha criança. Aí eu tive uma infância, às vezes, turbulenta e chego na pré-adolescência. Só que na pré-adolescência já entra um outro quesito na minha vida, que é a autorresponsabilidade. Eu já posso escolher. Mas eu escondo isso também. E aí vem a minha adolescência e eu apronto várias coisas, como acho que não teve nenhuma de nós que passou pela adolescência que não aprontou nada na vida, que foi santinha, que não teve a tua fase de rebeldia. Né? Todas nós tivemos. Então, quem fala que não tem, a gente sabe que é uma hipocrisia, que não existe. Todo mundo cometeu alguma coisa em algum momento. E aí essa pessoa cresce e ela vai querer sempre estar preenchendo vazios. Eu tenho vazio do colo. Eu tenho vazio de pai, porque o primeiro amor da menina é o pai. Então, eu vou criando vazios e eu vou ficando contra a minha progenitora. Porque aí eu tenho outras ideias que ela não aceita. E que ela vai querer corrigir todos os erros que ela passou lá atrás na filha. Então, isso vai causando danos em toda a família, não somente em uma pessoa, mas em todas as pessoas que convivem naquele lugar. Agora, quando uma mulher diz amar alguém, porque eu digo assim, que você ama alguém quando você se ama. Quando você tem verdadeiramente esse amor por você. E que o que está lá fora não pode até te afetar de alguma forma, mas não violentamente como aquela que não se ama. Porque ela vai entrar num patamar, quando ela é rejeitada por esse relacionamento, de, em alguma forma, de segurar aquela pessoa. E aí nós temos casos, tive casos dentro do meu consultório, da pessoa dizer, eu estou grávida, consegui engravidar, furei o preservativo. Ok? A pessoa que estava com você foi consultada? Ela quer ter um filho? Ela não é obrigada a assumir um filho. Ainda mais nos dias de hoje. Ela pode assumir a responsabilidade por este filho, que também hoje está bem difícil. Sim. Né? O que mais nós vemos é mulher ser mãe e pai. Sim. E assumir toda essa bagagem, onde acaba se tornando muito masculinizada. Então, tudo isso vai prejudicando a sua vida. Então, o que eu sempre aconselho, não engravide para segurar ninguém, porque essa criança
ela já, com a rejeição que essa pessoa vai sentir, ela já vai estar entrando em um patamar de vazio existencial antes mesmo de nascer. E isso vem com ela. Vai ficar registrado, vai ficar marcado. Você não vai conseguir mudar esse sentimento. Porque ele realmente vai entranhar nesta criança. E aí hoje nós temos uma facilidade onde muitas mães, infelizmente, depois têm raiva do filho, porque o homem não aceitou ela. Então você imagina como é que fica esta criança. Vai ser mais uma mulher, vamos supor, que vai crescer com esse mesmo vazio e vai repetir esse ciclo. Ou pior. E vai sempre se sentir rejeitada. Sempre rejeitada. E aí acontece o quê? Eu tenho um filho com um, vivi um tempo, não deu certo, separo, vivo com outro, tenho outro filho e assim eu vou procriando sem responsabilidade. Que nem eu vejo pessoas, tive um senhorzinho que eu ri muito até, porque ele disse assim, a gente tem que trabalhar muito, porque eu tenho 2 filhos e ela tem 2 filhos, são 4. Agora nós fizemos um para ser filho de nós 2. Incrível, né? Mas agora tem que trabalhar dobrado para sustentar essa criança. Sim. Entendeu? Outra coisa muito errada hoje no país, contar com a esmola do governo. O governo não tem que te sustentar. O governo tem que fazer o papel dele. E você o teu. Ai, mas você fala contra porque você não precisa. Não, não sou contra. Não é que não precisa, né, doutora? É que é como a gente estava falando até esses dias. Hoje tem muitas oportunidades de emprego. Tá aí, né, as agências de emprego. Tem muitas oportunidades. E não tem mão de obra. Exatamente, não tem mão de obra. E, além do mais, às vezes a pessoa até vai lá, mas assim, se você não encontra um trabalho, vai procurar uma capacitação. Tem muita oportunidade. Hoje sim. Gente, eu costumo dizer assim, mas eu não gosto do que eu faço. Ninguém é uma árvore. Você não é uma árvore. Se você não está contente com o teu trabalho, se você não está contente com o que você está fazendo hoje, vai buscar outra opção. Mas aí é que está o porém. Aonde nós vemos oportunidade, alguns veem dificuldade. É como diz aquele ditado, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Sim. E em tudo, sempre vai ter o outro lado. Sim. É como nós estávamos falando há pouco do bebê reborn. É uma coisa fora do comum? É. Uma mulher andando no shopping com uma boneca? Ou pior, levando no pronto-socorro? No SUS ainda. Se fosse no particular, não que, né, o particular tem que aceitar. Mas no SUS, me poupe. Querendo cobrar pensão alimentícia de boneca? Mas é que tem advogado que faz essa parte. Então, o que nós temos que ver? Que vamos colocar assim, eu lanço alguma coisa que é uma mania e você adere. E aí a outra pessoa adere. E aí eu vou ter respaldo na lei. Aí eu tenho, como eu escutei ontem, um advogado na internet, que eu fiquei horrorizada pelo que ele falou, que o rapaz chegou e disse para ele, eu emprestei o carro do meu amigo faz 5 dias. Eu posso ficar com o carro para mim agora? Porque ele não veio atrás? Sabe o que ele respondeu? Espere 7 dias. Se ele não vier buscar, o carro é seu. Que mundo nós estamos vivendo? Que você soa para ter o que você tem, corre atrás, né? Eu acordo 5 horas da manhã. Trabalho até tarde da noite. E aí uma pessoa vem, você ainda é leal, amigo,
empresta o seu objeto e aí vem um advogado e diz que com 7 dias ele pode ficar com o que é teu, com a tua propriedade. Hoje em dia você não pode alugar uma casa. Passou de poucos anos, você pode tomá-la do dono. Então, que mundo nós estamos vivendo? É o mundo que está assim? Não, são as pessoas. São as pessoas que estão doentes com uma doença de apego e de preguiça. Elas não querem trabalhar para conquistar. Elas querem aquilo que os outros têm. Se apossar do que é Se do outro. apossar do que é do outro. É mais fácil, né? Sim. Então, o nosso mundo está caminhando para um sistema muito difícil. Então, qual foi a desculpa do bebê reborn? As mulheres não querem ter filhos. Então, elas adotam um boneco. Mas será que é isso? Será que por trás disso não existe outras coisas piores? E daqui mais uns dias nós não teremos futuro? Porque eu sempre digo, né? Eu já estou para lá da metade do caminho, né? Então, cada dia para mim é menos um dia. Mas e esses que estão crescendo? E os meus netos? E os meus bisnetos, se houverem bisnetos? Que mundo eles vão ter? Aí você escuta uma mãe dizendo assim, nós temos que deixar o mundo melhor para os nossos filhos. Não, nós temos que deixar filhos melhores para o mundo. Você ganhou alguma coisa de mão beijada? Não. E por que eu tenho que dar de mão beijada? O problema hoje da educação é ganhar demais. A facilidade do ter. E outra coisa, né, que eu vejo muito assim, muitas crianças não conseguem ouvir o não. Mas por que elas não conseguem ouvir o não? Porque o pai e a mãe não falam não, né? Aí vem uma outra pessoa de fora, uma avó, uma tia, e aí, meu Deus, a criança... É um tormento. Exatamente, porque eu falo muito assim, eles vão testar. Eu vejo isso, eu tenho uma criança de 3 anos em casa e eu vejo isso todos os dias. Ele vai te testar. Hoje, por exemplo, ele chegou em casa e aí ele falou assim que ele queria brincar, ele não queria tomar banho. Mas claro, depois vai ficar mais frio, então o Jean já foi pro banheiro, não, vamos tomar banho não, mas eu não quero. A gente tem uma varinha, a gente nunca usou a varinha, mas ela tá lá. Igual a mim, ficava em Pai, cima da geladeira. Pai, você vai pegar a vara? Se precisar, eu vou. Pronto, foi pro banheiro. Mas daí vai ter psicólogos e alguns profissionais que vai dizer que você está amedrontando o seu filho. Exatamente. É a mesma história do velho do saco, né? Às vezes a gente tem que chamar o velho do saco, não tem o que fazer. Aí vem a questão, mas eu não deveria ter falado. Eu tento me policiar. Mas assim, aí eu penso, eu cresci apanhando. Eu cresci com medo do velho do saco. E tô aqui, né? Trabalhando, indo à luta. Mas o que acontece hoje? Hoje nós temos muito respaldo para a doença, vocês já viram? Sim. Não pode fazer porque ele está nesse estado. Se você fizer isso, vai piorar. Certo? Entope remédio. Então, quanto mais dopados nós tivermos, menos nós progredimos. E aí eu falo também uma coisa sempre que as pessoas falam para mim. Mas então você acha que depressão é falta de Deus? Também é. Também é vazio. É provado na neurociência que o seu cérebro aguenta qualquer pancada, menos o pensamento negativo. Ele destrói você. Então, se eu sou uma pessoa que eu só penso mal dos outros, nós temos uma frequência. E isso serve muito para as mamães, tá? Porque eu ouço muitas mães dizer, esse guri é um capeta. Meu Deus. É uma peste. Não para 1 minuto. Você dá amor para ele? Você fala com seu filho?
Você dá limite para o seu filho, porque o que mais falta hoje é o limite. Eu coloquei uma vez uma postagem na internet que falava todas as fases do seu filho e o que ele já poderia fazer em casa para aprender a ter responsabilidade. Eu fui bombardeada. Onde eu vou colocar uma criança de 1 ano e meio para juntar o sapato dele? Por que ele não pode juntar o sapato e pôr no cantinho do quarto? Por que ele não pode juntar os brinquedos que ele espalhou? Assim como ele espalhou, ele tem a capacidade de guardar no pacotinho. Certo? Então, são as mínimas coisas e as pequenas coisas é que vai formando um cidadão. Se você não dá limite, como nós estamos vendo aí, pais pisando em cima de celular e o filho chorar em cima do celular, que o celular morreu. Ele morreu, como é que eu vou viver agora? Sem. Né? Então, e temos os filhos que dizem, eu não quero tecnologia, eu só quero jogar uma bola com meu pai. E ele não tem isso com o pai. Então, é bastante complexo o que a gente está vivendo hoje. Porque se você fala uma coisa, você é mal interpretada. E uma coisa eu falo, se você não conhecer a você mesmo, você nunca vai sair de onde você está. Você sempre vai se quebrar. Se você não buscar Deus e não buscar o seu interior, você vai se quebrar. Uma hora você vai se quebrar. Hoje eu vi uma reportagem onde falavam da Anitta, que agora está virando puritana, não sei. Não peguei direito a reportagem, não consegui assistir porque estava ocupada. E compararam com aquela menina que foi na CPI fazer o jogo. A Virgínia. CPI. São pessoas que estão, que nem a mulher falou lá uma coisa que eu achei bem interessante. Ela vai vender milhões de copos, daqueles que ela apresentou lá. Milhões de camisetas e bonés. Ela é uma pessoa esperta. A Anitta fez o quê? Vendeu o corpo. Certo? Mas ela foi esperta. Eu não vou dar para um empresário vender o meu corpo. Eu mesma vou ser minha empresária. Só que são pessoas vazias. Michael Jackson foi uma pessoa bilionária. Morreu como? Overdose. Eu vi um negócio hoje ainda. Ela só tinha dinheiro. Dinheiro. Só dinheiro. E até a questão da Virgínia, agora eles separaram, né? Anunciaram que separaram. E aí eu vi, porque eu não acompanho a vida do Zé Felipe e da Virgínia, mas assim, é tanta informação que tem sobre a vida deles que não tem como você não saber, porque você abre o teu Instagram, tá lá, você abre o Facebook, tá lá, você abre o YouTube, tá lá, tudo, qualquer canal de comunicação que você acessar, vão estar falando sobre isso. E me chamou muita atenção porque era um comentário de uma internauta e ela dizia assim, o Zé Felipe falou que eles tinham terminado para não brigarem. E aí o que ela falou? Claro, é muito mais fácil eles virem e falar que eles terminaram para não brigar. Mas eles são pais de 3 crianças, que agora, a vida inteira dessas crianças, eles já viveram, né, na mídia. E agora, além de tudo, vivendo essa situação de pais separados. Claro que a posição de não brigar, eu entendo, é muito melhor não brigar, não discutir na frente dos filhos, com certeza. Mas assim, na primeira confusão que houve, vão separar? Mas... Ou aí que vem a questão. Ou ela usou essa história da separação para tirar os holofotes da CPI, porque ali ela perdeu milhões de seguidores, e aí agora, com a história da separação, muitos ela recuperou.
Então, chega ao ponto, assim, De ser ridículo. é ridículo. E a gente está usando um exemplo de pessoas públicas. Mas eu acho que se as pessoas se preocupassem um pouco mais com a vida delas, Sim. porque eu não tenho, eu brinco sempre, eu tenho uma forma de dizer que eu não babo o ovo para artista, porque ele não é diferente de mim. E você pode ser o que você quiser na vida, desde que você seja competente para isso. Agora, que nem ela criou, tá, tem 3 filhos, mas ela vive na ilegalidade. O que esses filhos estão aprendendo? Ilegalidade. Eles vão ser diferentes do menino lá do morro que pinta e borda? Não, só vai ter a diferença que tem dinheiro. E é filho do famoso. Só o dinheiro que é a diferença. Mas é ilegal. Jogo é ilegal. Ela está sobrevivendo às custas do quê? Da desgraça alheia. E isso é fato, gente. Eu estou atendendo um casal que o cara vendeu a casa para jogar no tigrinho. Então, isso não é dizer que não existe, todo mundo ganha, se perdeu, não joga mais. Não existe, é vício. E o vício do jogo é pior do que qualquer outro. Então, como que a vida dela deve ser? Será que é boa? Será que ela dorme em paz? É isso que as pessoas não pensam. Vamos pontuar alguns artistas. Elis Regina, uma voz espetacular. Uma cantora extraordinária. Morreu como? Overdose. Isso é o quê? Vazio existencial. Vazio de si mesma. Falta de fé, de tudo que você possa imaginar. E se nós pegarmos uma trajetória de vários famosos, todos eles morreram desta forma. E sempre sozinhos, foram achados depois. Exatamente. Nossa, e quantos, né? Porque quem está do lado deles são os usurpadores, são os que aproveitam. Não são amigos. Porque amigo é aquele que está na hora que você tem dificuldade e ele está com você também na hora que você está na glória. Nas duas formas, esse é teu amigo. Agora, aquele que só está na hora do churrasco, vamos pôr, da picanha e da cerveja, sai fora. Da festa. Não é amigo. Na hora boa, né? É assim. Tudo é fácil. Então, assim, e com as mães não é diferente. Quando você pronuncia uma palavra, como eu falei agora há pouco para um filho, sua peste, que filho você vai ter? Eu não aguento mais essa criança, eu não suporto mais. Quem criou? Foi você. Você está assinando seu atestado de irresponsabilidade. Eu gosto muito do pastor André Fernandes e enquanto eu trabalho, eu sempre procuro ouvir ele falar, assim, porque eu gosto da forma como ele traz a vivência da Bíblia, da Palavra de Deus. E ontem ainda ele falava sobre isso. Quando a gente reclama da nossa casa, né, de ter que limpar a nossa casa, quando a gente reclama de ter que fazer a comida, quando a gente reclama do filho, do marido. Aí ele falou, quantas vezes você pediu para Deus para ter esse filho? Para ter esse filho. Sabe? E são coisas assim que, às vezes, você está no automático e você fala. Eu procuro me policiar muito. Por quê? Porque é fácil reclamar. É automático, pá. E quando você vê, você reclamou. Mas aí, quando você começa a se policiar, não tá certo fazer isso. Não tá certo. Aí que te dá aquele estalo, não, eu não vou fazer isso. Agradeça. E é isso que a senhora falou do filho. Nossa, eu sempre, assim, falando palavras
boas, sabe? Pro meu filho sempre, sempre, sempre. Até semana passada aconteceu uma situação que ele entrou no carro com meu marido e ele olhou assim e falou: Papai, eu te amo. E aí o Jean entrou em casa e falou assim: Nossa, ele olhou pra mim e falou: Ai, papai, eu te amo, do nada. E eu falei: Sim, porque ele é acostumado a ouvir. Então, se ele acostumou a ouvir palavras boas, ele vai falar Ele vai palavras repetir boas. palavras boas. Agora, se ele ouvir palavras ruins, o que ele vai repetir? Você quer ver outro erro que os pais cometem muito grande? Quando a criança não gosta de alguém. Você obrigar aquela criança a ir próximo àquela pessoa. Criança tem uma sensibilidade espiritual, emocional, que é espetacular. Ela sente a essência do outro. E se ela não quer se aproximar, não obrigue. Ai, mas às vezes é minha mãe, é meu... Não importa. Alguma coisa está errada ali naquele momento. E quando você força, que nem tive um caso que a mãe fazia a menina ir para o colo do avô. E ela não gostava, ela chorava cada vez que ia. Até que se descobriu que o avô abusava da menina. Meu Deus. Como é que ficou a cabeça dessa mãe? Viu como os problemas vêm, acarretam? Então não confie. Não. Hoje não dá para confiar. Não dá. Felizmente, nós estamos vivendo, vou falar aqui, não sei quem estuda a Bíblia, Sodoma e Gomorra. Nós estamos vivendo a tribulação. E as pessoas não acordam. Eu tenho um grupo no WhatsApp que é Pérolas de Grande Valor. Então, a gente estuda todos os dias. Eu tenho, de manhã cedo, um estudo sobre os versículos da Bíblia e o que ela hoje representa isso. Então, a gente precisa buscar algo que nos preencha. Ah, eu tenho que virar crente. Tem gente que pergunta para mim, você é evangélica? Porque você fala da Bíblia. Gente, Bíblia É o manual da vida. Não quer dizer que é do evangélico somente. Não. Né? Então, hoje nós estamos vendo barbáries. Nós estamos vendo pastor falar que vai batizar bebê reborn. Meu Deus. Né? É forma de... É o que aconteceu com o pet. O pet, as pessoas domesticaram. Só que lá na frente, muitos vão saber que não deveriam ter feito isso. Porque você tirou o animal do habitat dele. Você humanizou ele. E eles estão tendo doenças de humano. Quem é o responsável? O humano. O humano. É sua responsabilidade. E se existe algo que você acarreta para a sua alma, pelo que você vai levar, isso também você vai responder. Então, por isso que eu falo que nós temos que ter fé raciocinada. A Bíblia está cheia de ensinamentos de força, de determinação, de vitórias, de como você ter, né? Mas as pessoas só querem ter. Elas não se importam se ela copiou você, se ela te deu uma rasteira. O importante é que ela está ganhando dinheiro. E existem milhares de mães usando os filhos para tirar dinheiro dos pais. Por que ela não vai trabalhar? Como todas as outras, como nós fomos, como nós trabalhamos. Nem pensão nunca recebi da minha filha. Minha filha, quando foi fazer a faixa preta de karatê, eu tive que rifar o teclado dela, que até hoje eu tenho um sentimento que eu digo que eu ainda vou dar um piano para ela e não só um teclado, que foi uma coisa que me doeu muito. Mas tive que rifar, porque as pessoas acham assim,
O professor Celso Potrick dá aula gratuita. Ok, mas as crianças têm que ir para o campeonato. E ele não tem de onde tirar. As pessoas que auxiliam, que nem ele ali com o futebol, ele não vai pagar do bolso dele para todo mundo ir treinar. Não tem como. Se a gente tivesse, pagaria com toda a glória e todo o amor. Mas aí as pessoas não entendem. Então, como que você vai formar um filho se você tem uma ideia assim? Como você vai criar um filho se você está doente emocionalmente? Então, não tenha filho. É que hoje as pessoas, elas dão muita opinião para a vida dos outros, né? Mas para si. Exatamente. Ai, doutor, deve estar frio agora. Eu vejo assim, se for ver, eu tive filho já com uma idade mais tarde, teoricamente, né? Eu tive o Arthur, eu tava com 32, quase 33. E antes, né, de ter ele, nossa, mas quando que você vai ter filho? Quando que você vai ter filho? Demorei pra casar. Ah, nossa, mas por quê? Eu cheguei a ouvir de pessoas a seguinte afirmação. Nossa, mas você é tão bonita, por que você ainda não casou? Como se fosse assim, sabe? Você tivesse que casar. Ah, você é bonita, você vai casar agora? Você vai casar depois? E não é assim que as coisas funcionam. E aí, eu falo assim... Aí tivemos o nosso filho e tal, e agora as pessoas olham e perguntam, quando que você vai ter o próximo? Já tá na hora de ter o segundo. Como se fosse a coisa mais simples do mundo ter um filho. E não é uma coisa simples, porque assim, eu vejo muito... Claro que você gestar e ir lá ter o filho, tudo bem. Mas e a vida dessa criança, a vida adulta? Porque você não tá somente criando uma criança em forma de crescimento, alimentando né? Você tá formando um adulto em todos os sentidos. Está formando um ser humano. Exatamente. Um ser humano. E vivendo hoje, da forma que nós estamos vivendo, com tudo que a gente vem vendo acontecer, é uma responsabilidade muito grande. Só que as pessoas não pensam assim. Exatamente. Eu sou assim, eu sou uma pessoa muito... Eu sou muito objetiva, sabe? E como eu sempre falo, eu tenho os meus sobrinhos, que hoje, né, são jovens e adolescentes, e eu falo pra eles. Um filho é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas um filho na hora certa. Porque eu acho, assim, que o filho é maravilhoso ser mãe. E acredito que seja tanto quanto ser pai. Mas na hora certa. Por quê? Porque um filho exige muito, muito. E principalmente da mãe. Porque o filho é da mãe. Eu, graças a Deus, assim, meu marido é um excelente pai, sabe? Ele é paizão mesmo, assim. Hoje ele chegou, ele já foi dar banho. Eu peguei ele no banho, já fui vestir, arrumei a janta. Ele ficou dando janta, sabe? Mas quantos que são assim? Quantos? Hoje até nós temos, assim, uma mudança bastante grande nesse lado. Só que, aí que tá. Eu lembro que a senhora falou no outro podcast que a senhora veio. E foi uma coisa assim que ficou muito na minha cabeça. Porque eu sou mãe de um menino. Eu sou responsável por formar ele homem. Homem. Essa é uma responsabilidade. Homem de valor. Exatamente, essa é uma responsabilidade minha. Então, assim, sou muito grata à minha sogra. Porque o meu marido, graças a Deus, assim, nesse sentido... E muitos outros, né? Porque meu marido é uma benção. Querido, deve estar me assistindo. Mas, assim, realmente, sabe? Porque a gente tem uma vida corrida.
Hoje, as demandas de uma mulher são muitas. São, mas você pode tirar um tempinho para ele. Exatamente. Só para você e para ele. Exatamente. Eu acho assim que isso é muito faltante, né, nas mães. Falta muito essa questão do apego, do estar junto, do brincar junto. E eu sempre digo, dentro da sistêmica, se você vai brincar com uma criança, você vai para o chão, você vai para a terra, você está curando a sua criança. Você está voltando na sua infância, que te fizeram lembrar dela só dos momentos ruins, porque hoje está assim. Você só lembra do mal que você viveu e o bem que você viveu. E as coisas gostosas e as gargalhadas que você deu, não lembra? Quando você pega o teu filho e vai brincar, o seu inconsciente vai trazer as lembranças do riso. E vai te ajudar a ver que você não foi somente coisa ruim. Sim. Então, o que falta hoje é esse apego. Eu conheço, trato pessoas que, se ficaram com o filho 3 dias junto, foi muito. Mas elas têm babá, elas tiveram ama de leite, elas nem amamentaram. Então, para que ter um filho? Se você não vai assumir esse papel. E daí é como eu falo. As mulheres dizem, os homens não prestam. Quem criou eles? Exatamente. Foi as mulheres. Você criou o seu filho para ser um homem de verdade? Ou você criou ele para ser um moleque? Sem responsabilidade. Porque eu vejo mães hoje achar bonito os filhos ficar com uma hoje, outra amanhã, outra depois. A minha filha é macho. Pelo menos não vai ser gay. Aí eu digo assim, é preferível um gay com caráter do que um homem sem caráter nenhum. Sabe que essa questão aí que a senhora falou dos brinquedos no CMEI que meu filho frequenta, eles fizeram um caderno de atividades que vai uma semana para casa de cada aluno e tem que ser uma brincadeira que os pais brincavam quando era criança e tem que ensinar a criança. E aí, no final de semana que passou, o Arthur levou esse caderno. E eu achei muito engraçado, assim, porque a responsabilidade, né? Eles já ensinam isso. E como é importante o trabalho da escola com a família, né? Então, ele chegou com aquela mochilinha, que é uma mochila diferente, assim, sabe? E ali dentro tinha os lápis, que pertenciam à mochila, os lápis, as canetinhas, os giz de cera, as tintas e o caderno. E aí ele falou, claro que estava escrito lá o que tinha que fazer, mas ele contou tudo o que tinha que fazer. E nós fizemos um telefone sem fio. Uhum. Aí o Jean e ele confeccionaram e tal, e nós brincamos, e daí depois ele desenhou, enfim. E assim, foi um momento tão agradável, tão gostoso, porque é como eu sempre falo, a gente vive muito no automático. E a necessidade de parar e fazer um brinquedo. Eu brinco assim que meu filho, graças a Deus, tem muitos brinquedos, porque a gente, né, tem bastante contato com pessoas. Ele é uma criança muito querida, então acaba ganhando, a gente acaba comprando também. Mas ontem, por exemplo, ele estava brincando com um cone de papel toalha. Tava brincando com aquilo. E aquilo é a melhor coisa do mundo, sabe? Uhum. E eu deixo ele brincar, ele criar, ele inventar, sabe? O Arthur, ele fala muito. Então, ele conta história. E ele conta cada história, assim. E eu dou ênfase para a história dele, eu pergunto. Por quê? É a imaginação. Sim. E como isso é importante. É um incentivo enorme. Exatamente. E como é importante. Só que a maioria, às vezes, chega em casa, o filho vem brincar e diz, vai para lá, estou ocupado. Então, o que eu falo é nesse quesito. Não estou dizendo que todas as mães e pais são assim. Mas o que eu digo é nesse quesito. Cuida da sua boca para que você não
jogue praga no seu próprio filho e lá na frente você não se arrependa por isso. Crie o seu filho para que ele seja um homem e uma mulher de valor. Deu a idade de maioridade, terminou os estudos, que eles achem o rumo deles. Para que você possa viver. Porque senão você vai passar uma vida somente cuidando dos outros. E aí é óbvio que você vai ter um vazio e um cansaço que você não vai conseguir sanar. E até mesmo essa questão, né, que a senhora colocou das atividades, assim, pequenas coisas, mas ensinar a responsabilidade, sabe? A tua responsabilidade é arrumar tua cama. Sim, tem que dar responsabilidade. Hoje, por exemplo, eu fui arrumar a cama, o Arthur, ontem e hoje, eu vou ajudar você, mamãe. E isso, meu filho, incentivando, olha, que você tem que puxar assim e tal, sabe? Não falar, não, assim tá errado. Não, vai ensinando, com Mas palavras... o que acontece, a maioria é assim. Não. Pode sair para lá, deixa que eu faço. Às vezes eu tô lavando o calçado, peço para ele levar e colocar no sol. Ou então para ele recolher. Sabe? São coisas pequenas ainda. Mas é isso que vai criando na cabecinha dele as responsabilidades. Sim. Porque... Às vezes ele fala para mim assim, hoje eu não quero ir na escola. Eu falo, mas por quê? Não, porque hoje eu não quero ir na escola. Mas você tem que ir pra escola, porque você tem que ir pra escola. Hoje era um dia bem frio. Mas ele foi pra escola, por quê? Porque ele tem que ir pra escola, sabe? E essa semana foi engraçado, porque aí eu levei ele tomar a vacina, que ele não tinha tomado ainda. E aí, nesse dia, eu acabei não mandando ele pra escola. Só que fazia muito tempo que ele queria ir na biblioteca pública. Porque quando nós passávamos pra ir na missa, a biblioteca ela era no segundo piso do pavilhão da igreja. E ele passava e via. E ele sempre falava pra mim que ele queria ir lá. Só que mudou de lugar. E aí, a biblioteca, não sei porquê, mas ela só abre à tarde lá em Marmeleiro, a pública. E aí, eu levei ele um dia de manhã, tava fechado. Aí, eu falei, não, um dia a mamãe leva você. Aí, nesse dia, eu pensei, já que ele vai fazer vacina e tal, eu vou levar ele, né, pra associar com uma coisa que ele gosta, que ele acha bom. Nossa, ele ficou encantado de ir na biblioteca, sabe? Parece que... E como assim... É importante, aí, né? o que você está vendo? A essência do seu filho. Então, desenvolva isso. Eu sempre pergunto para as mães que vão lá com problemas de crianças muito agitadas. Dê algo para ele fazer. Faça com que ele desenvolva algo que ele goste. Né? Aceita isso. Pergunte. Compre alguma coisa que ele goste de fazer. Desenvolver, criar. Aí você está incentivando para que ele seja mais... O que acontece geralmente? Eu lá tenho tempo de ficar olhando desenho de escola. Gente, é obrigação dos pais olhar os cadernos dos filhos. Eu tenho professoras que são minhas clientes que elas dizem que não tem mais condição na escola. Daqui a uns dias não vai ter mais professora que vai querer dar aula. Porque os pais acham que a escola tem que educar. Não, pais. A escola é complemento. A escola vai ensinar história, português, matemática. Hoje não tem mais o SPB, né? Eu acho que você nem estudou, né? Hoje não tem mais direitos e deveres na escola, né? O SPB estudava isso. Por quê? Porque nós vivemos de uma forma que quanto mais burro, melhor. Quanto menos você aprender, melhor é, né? Porque eu coloco assim, eu li um post esses dias no Instagram que eu concordei plenamente. Enquanto os social media dizem para você que você não deve ter emprego CLT, não deve viver, não deve ir para uma faculdade fazer um curso, quem está lá ocupando a sua vaga numa faculdade federal são os ricos. Não aqueles que precisam. Porque eles estão iludidos com a mídia. Só que aí não deu certo na mídia
E eu já estou lá com os meus 25 anos. O que, que eu vou fazer? Vou começar um vazio, vou começar a ficar pirado, vou trabalhar num trabalho duro, pesado, e muitas vezes acabo indo para o suicídio. E isso é a realidade do nosso mundo. Não é só Brasil, é mundo. Eu falo que a mídia, ela é boa dependendo do que você assiste nela. Dependendo do que você está colocando dentro de você, você está se autodestruindo. Aos pouquinhos. E quando você vê, você já está naquele amaranhado. Você sabia que uma criança só deveria olhar para uma tela de TV e celular a partir dos 4 anos? Hoje, com 8 meses, já estão no celular. Eu tenho uma menininha que hoje ela já está melhor, que ela dormindo, ela mexia, ela não desligava. Ela dormindo, ela ficava com o dedinho mexendo. Ou seja, o cérebro dela estava totalmente ligado. Num estado de excesso de dopamina enorme. Porque tudo é dopamina. Então, por isso que você toma muito café e você parece que está alerta, mas o corpo está cansado. Porque você já está em excesso de dopamina. Então, a gente precisa olhar para isso, sim. Às vezes eu falo certas coisas, as pessoas dizem, nossa, mas você fala coisa pesada. Gente, não é pesada, é a realidade do mundo. Isso não é peso, é abrir os olhos. É olhar que nós estamos num mundo doente. Há poucos dias nós perdemos quantos jovens numa semana? Que futuro nós vamos ter? Se as mulheres não querem mais engravidar. Se os homens estão comprando bonecas para servir de mulher, que daí não incomoda eles. Veja bem. Que mundo nós vamos viver? Ter. Vamos zerar o planeta. Vai acabar a população. É uma situação bem difícil, né, E doutora? aí tem outra questão. Por que você não ensina educação financeira para o seu filho? Por que você não ensina ele a ser prudente em todos os lados? Ah, mas eu não tive isso. Vai buscar. Seja diferente do que fizeram com você. Se doeu em você, você devia estar fazendo diferente. E não dando tudo. O objetivo é a evolução. É evolução. Então, não dando tudo. E outra, você sofreu? Ok, sofrimento é triste, eu posso dizer de cadeirinha que é terrível. Mas você está vivo. Levanta a tua cabeça. Vai buscar um conhecimento. Vai fazer alguma coisa. Eu tinha uma senhora que ela ia lá, toda vez que ela ia, ela dizia, eu queria tanto fazer um curso de pintura, mas eu não tenho dinheiro. Meu dinheiro não dá. Um dia eu peguei ela pelo braço, levei na frente do meu computador, falei para ela, digita aí, pintura de pano de pato, passo a passo. Ela, pois é, né? Eu falei, pois é, você quer aprender mesmo? Vai lá, compra uma tintinha, compra uns paninhos, não é tão caro. Não precisa pagar curso, tem ali passo a passo, é só querer. Você aprende. Aí tem pessoas que você oferece alguma coisa para ela aprender, ela diz, não, eu não consigo. Ela nem tentou. É mais fácil falar que não mais consegue, fácil. né? Ou a pessoa diz assim, é muito difícil, vai dar muito trabalho isso. Ela não quer. Então, quando eu digo assim, eu tenho filhos que estão dentro da minha casa com 35 anos, eu não tenho liberdade, ainda tenho que dar dinheiro para eles. Por que você dá? Bota a mochila nas costas. Essa é a realidade.
Manda se virar. Meu Deus, que horror, vou mandar meu filho embora. Então, deixa ele te massacrar. Porque ele não vai ter dó de te tirar tudo até você morrer. Essa é a realidade. Eu lido com isso todos os dias. Então, você precisa acordar para você. Onde é que foi que você deixou o seu amor próprio? A sua vida ficou aonde? Por que é que você tem tanta necessidade de dar para o outro aquilo que você não dá para você? Entendeu? Ai, mas coitadinho. Vai não sei o quê. Não vai nada. É que nem eu vi a minha professora de parapsicologia dizer. O cara tratava com ela, 42 anos na casa da mãe. E aí ele chegou e disse assim, eu odeio aquela família. Eu não gosto de ninguém que vive na casa dela, naquela casa. Um narcisista. E aí ela disse assim, eu acho que eu vou ter que morar na rua. Porque aí daí ela perguntou para ele, quem te sustenta? Eles. Ou seja, eu estou comendo teu prato, mas eu odeio você. Compreende como tá? Aí ela disse, não, eu te apoio. Não te cobro nem exceções. Vai para a rua morar e se virar. Ela foi crucificada praticamente por outras pessoas. Mas essa é a realidade. Os filhos, depois que saíram da tua casa, saíram. Você tem direito à vida, você vai criar teu filho, ele vai se formar em alguma coisa, ele vai viver a vida dele. Aí nós temos as mães narcisistas, que nenhuma mulher presta para o filho dela, só ela. Compreende? Isso é real. Ao invés de eu agradecer a minha nora por estar vivendo com meu marido, não, eu massacro ela. Porque nenhuma mulher vai estar à altura do meu filho maravilhoso. Será que é tão maravilhoso assim? Se puxou a mãe, não deve ser. Entendeu? Então, a gente precisa olhar para todos esses ângulos. Porque senão você não vai viver, que nem você é nova ainda. Daqui a uns dias teu filho está grande, casa, namora, vai viver a vida dele, se formou. Por que você vai querer que ele fique dentro da tua casa? Casa e venha para dentro da tua casa. Por quê? Você não vai viver? Quem casa quer casa, Quer né? casa. O ditado é esse. E outra. Às vezes tem filhos e joga lá para a mãe cuidar. Sim. Então não tenha, se você não tem capacidade para cuidar. Exatamente. Ó, a Aline tá falando aqui. Meu filho fez binóculos com rolo de papel toalha. Olha que bacana. E isso também, né? As escolas incentivam utilizar produtos recicláveis para fazer brinquedos. E é muito importante também, né? Estimula a criatividade. E eu acho que é tão necessário nos dias de hoje estimular a criatividade de uma criança, né? O que nós precisamos mesmo é menos tempo de tela. Sim. Menos tempo de tela. Colocar regras. E vai ser difícil já conseguir colocar uma regra nisso. Né? Tem pais e mães, eu faço um alerta. Não dê celular para o seu filho ir para a escola. Isso é um absurdo. É um absurdo uma mãe brigar porque o filho tem que levar celular para a escola. Mãe, se você não trabalha fora, tem condição de ficar com o teu filho, não manda ele para a creche antes do tempo. Você está em casa, fica com ele. Não, mas conheço várias mães que de manhã cedo deixa o filho lá, limpa a casa e vai para onde? Celular. Fazer dancinha. Daí o filho não atrapalha. Isso é real. Mas aí quando você toca nas feridas, você é terrível. Ai, não fala. Tem que ter mimo porque você está no podcast.
Tem que saber o que você vai falar. Não, gente, eu falo. Porque, na verdade, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos criando um monte de pessoas desajustadas que não vão ter carinho porque você deixou de lado. Eles não vão ter responsabilidade de saber quanto custa um pedaço de pão que ele come, porque você não ensinou para ele uma educação financeira. Você não ensinou que para ele ter precisa trabalhar. Você simplesmente deu. Então, será que eu realmente estou caminhando uma coisa importantíssima? Fale sobre a parte sexual com seus filhos. Ensine que as partes íntimas deles não podem ser tocadas por ninguém. Por ninguém. A não ser você que é mãe e pai. Ainda assim mesmo. E com a autorização da criança. É. Hoje em dia, mas não pode chegar na escola. Por que não? É melhor aprender aqui? Por que não? Porque se vocês não sabem, a psicanálise explica que o prazer é desde pequeno. E querendo ou não, sendo abuso ou não, a criança vai sentir um prazer. E para ela vai ser bom. Porque ela não entende o que é aquilo. Ela não tem compreensão daquilo. Por isso que eu digo, se a tua criança, o teu filho não quer ir com uma determinada pessoa, não insista. Não insista. Que ela vá. Porque se ela não quer ir, algum motivo tem. E muitas vezes ela tem uma repressão, porque os pais nunca disseram, pode contar tudo para mim. Se alguém tocar em você assim, assado, e se a pessoa disser para você que vai fazer alguma coisa contra você, se você contar, pode contar para a mãe e para o pai. Porque nós somos seus amigos. Então, você tem que trazer teu filho para você. Se todos os pais fizessem isso, não tinha tanto abuso assim. Apesar de que nós temos muito abuso de pais e de mães. Não é só homem, não. É mães também. Então, nós estamos vivendo o quê? Uma pessoa sente a dor do parto e depois abusa? Meu Deus. É ilógico para quem tem um pouquinho de entendimento, que tem um pouquinho de noção do que é ter um filho. De amor, né, doutora? De amor. Eu acho que o que mais falta hoje é amor. Né? E quando se fala em amor, ontem ainda, nessa mesma pregação do pastor André, ele falava sobre isso, que Deus manda amar o próximo como a ti mesmo. Isso quer dizer o quê? Primeiro, nós temos que nos amar. Se você não se ama, e é difícil se amar. Qual que é a verdade que te liberta? É conhecer você como você é. Exatamente. É conhecer o seu lado ruim, é conhecer os seus defeitos, é acreditar e saber que você errou, assumir a autorresponsabilidade do seu erro. E buscar o autoconhecimento. E buscar o autoconhecimento é a nossa arma. Não, eu não tô bem. Eu vou buscar ajuda. Hoje existem muitas formas de ajuda. Tantas terapias. Sim. Terapias alternativas. E até mesmo psicólogos. E, claro, o melhor é não tomar medicação. Mas se for necessário... Se for necessário, é necessário. Vai tomar. Período vai ter que tomar. Vai tomar. Né? É o que eu falo sempre. Eu sou psicanalista. Se eu vejo que o meu cliente precisa de um outro tipo de terapia, eu vou encaminhá-lo. Bom senso, né? Eu jamais vou ficar ali mantendo ou falar para o meu cliente aquilo que ele quer ouvir.
Exatamente. Que aí eu não estou sendo uma terapeuta ou uma psicanalista dentro dos padrões que tem que ser. Uma coisa que eu acho um absurdo é o conselho de psicanálise não deixar, de psicologia, não deixar que eles trabalhem com as terapias complementares. Imagina uma formação que eles têm junto com uma terapia complementar, o espetáculo de tratamento que eles podem fazer. Mas eles são proibidos. Então, são muitas coisas que nós, se nós formos analisar, já vem lá de cima para que você não se desenvolva. E eu falo ainda hoje eu estava comentando essa questão na academia. Então, eu comecei a trabalhar com consultoria de imagem e faço palestras, né? E numa dessas palestras eu falava sobre isso, sobre nós sermos um templo sagrado. Como nós temos que cuidar desse templo sagrado que o Senhor nos deu, que é o nosso corpo. E quando eu falei isso, sabe quando se dá um... Tá, mas eu não tô fazendo isso. Porque você despertou ali. Exatamente. Eu tô falando uma coisa, mas eu não tô fazendo. Não tô fazendo. E foi aí que eu falei, não, eu vou... Porque antigamente eu sempre fiz exercício físico e tal. Mas a gente sempre encontra motivos para adiar, né? E aí eu falei, não, agora eu vou fazer exercício físico e tal. E a gente acaba se sabotando. Eu lembro que o dia que eu decidi ir pra academia foi uma sexta-feira. E quando eu tava quase chegando na academia, me deu uma vontade de voltar, assim. Eu pensei, não, mas eu vou ir. Mas aí eu pensei, nossa, mas faz tanto tempo que eu não vou passar vergonha? Não, eu fui. Por quê? Porque era a minha mente me sabotando. A mente mente. Exatamente. E assim, agora vai fazer 2 meses que eu comecei e, nossa, eu vejo muita diferença já. A qualidade do meu sono, a vontade de fazer as coisas, a motivação. Por quê? Porque é necessário. A gente tem que cuidar. Corpo são, mente sã, né? E como é importante isso, nós cuidarmos desse templo sagrado. Só que assim, é o que eu falo, é se amar de verdade, né? Exatamente. Nesse grupo que eu tenho de manhã cedo, eu falo tudo isso. E assim, você tem que primeiro ser, você tem que ser, para depois ter. Mas ser humano é uma coisa e ser humano só é outra. Então, nós temos que saber diferenciar. Hoje você tem que saber o que você quer para você. Você é uma centelha divina. Você tem ele aí dentro. Você é a semelhança dele. E se eu sou semelhança dele, eu sou em espírito, não em carne. E eu preciso olhar para dentro de mim. Quais são meus sentimentos hoje? Sim. O que eu estou fazendo para que eu viva melhor? E principalmente, o que você coloca, né, dentro da tua boca? O que você come? Porque hoje a gente vive um momento de muito... eu vi uma postagem de alguém ontem, não vou lembrar de quem, e dizia assim, descascar mais e desembalar menos. E faz tanto sentido, né? Só porque que assim, você olha o rótulo do que você come. Aí tudo precisa de conhecimento. Exatamente. Mas o que eu penso assim, ó. Hoje, inclusive, eu vi uma cena que eu fiquei, meu Deus. Eu nunca comprei, mas tem no mercado. A bandeja com a cenoura picada, o brócolis, tudo picado. Pronto. Tipo, pronto. Só e eu olhei para aquela mulher assim, ela levando aquilo. Eu pensei, meu Deus. Daí eu pensei, tá, mas por que a pessoa compra assim? Será que ela compra essa porção porque ela só vai usar essa porção? Beleza, vai fazer uma sopa, mas ela vai... Gente, eu uso muita cenoura, batata. Por quê? Porque eu faço, né, comida em casa. E principalmente agora, fazer uma sopa gostosa. Mas é a praticidade.
Eu não tenho Mas tempo. aí, pensa, a pessoa ir lá no mercado comprar. Eu fiquei olhando assim. Paga mais caro. Sim. E leva E cortado. detalhe, às vezes vai pegar lá no meio, vai ter alguma coisa até mofada já, porque vai saber quanto tempo que estava ali. É que às vezes aquele picado é o restolho do que eles jogaram fora. Claro. Principalmente as frutas. As saladas de frutas prontas. Eu não como E eu salada. conheço gente que é fitness e come essas frutas. Será que está comendo bem ou está comendo bactéria? Então, são coisas assim, diet, light, nenhum presta. Eu falo para vocês, eu estou terminando mais uma pós em ortomolecular. E tudo que é diet, light, é pior do que o pão branco. Mas se vende como melhor. Que nem os nossos avós lá. Guardava carne onde? Na banha? Não tinha geladeira. E eram saudáveis. Né? Hoje nós temos o quê? O trigo que faz mal? O glúten? Não, é o que tem dentro dele que foi acrescentado. A glutina é que faz mais mal. Então, nós temos tudo processado para adoecer. Quanto mais doente, mais a empresa farmacêutica ganha. Exatamente. Então, nós temos que ver que nós somos manipulados. E como esse mercado está crescendo, né? Nossa, você vai no mercado. Antigamente tinha uma marca e agora. São milhões de marcas. Exatamente. O queijo mesmo é um que está sendo colocado substâncias que estão fazendo muito mal. Né? Então, nós temos aí os rapazes que consomem muito laticínio estão criando teta. Né? O que é isso? É a mistura no leite. A água que nós tomamos aí, essas de garrafa, como diz o Dr. Larry Ribeiro, é suco de câncer. Ela viaja quanto tempo em cima de um caminhão, no calor? Ela já está cheia de parabeno, porque o plástico já soltou o parabeno nela. Uma vez as embalagens eram todas de vidro, até o leite vinha numa garrafinha de vidro. Então, nós estamos sendo contaminados cada vez mais. Então, assim, eu penso, se você tem um cantinho, planta a tua salsinha, a tua cebolinha. Além de ser bonito, né? Ai, não tem espaço. Nossa, compra um vaso compridinho e bota na janela. Ao invés de violeta, planta um moranguinho, ele vai cair ali. Né? Então, assim... Eu tinha um pé de milho plantado no meu quintal até esses dias. Eu tenho lima no meu quintal, eu tenho abacate, eu tenho várias frutas. Mamão, hoje eu vou chegar, vou ter que dar um jeito de tampar, que está recém-brotando. Então, assim, as pessoas não querem ter trabalho. Eu fui visitar um sítio esses dias, não tinha nada, gente. Eles vêm no mercado comprar comida com uma fartura de terra. Isso se chama o quê? Preguiça. Falta de vontade de fazer alguma coisa, uma horta. Né? Eu morei no sítio, eu e minha filha, a gente descia para a horta com sal na mão, lavava as folhas, comia na horta, fruta na horta, coisa mais boa do mundo. Né? E você tem uma fartura de terra e não planta nada. Claro que não vai dar nada. Você não planta, como que vai dar? Então, assim, a ociosidade de tempo está muito grande. A pessoa fica ociosa ali, ó, não faz nada. A preguiça vai matando cada vez mais. Quanto mais você procrastina, menos você faz. E aí você vai entrar num ciclo vicioso. E esse ciclo vicioso vai te levar para o buraco. Porque vai chegar uma hora que você vai ter que se mexer. E aí o negócio dói. Aí é ferrenho.
É. E as pessoas, o que que elas querem? Elas querem tudo Comodidade. fácil. Fácil. Tudo Tudo fácil. de uma forma fácil. E nós estamos vivendo isso, né? Hoje, enquanto eu arrumava o Arthur para ir para a escola, eu tava pensando, a gente tem o chuveiro quentinho dentro de casa, aí eu liguei o aquecedor no banheiro, saí de lá, o quarto estava quente, porque o ar-condicionado estava ligado. Tá tudo ali, tá tudo na mão. Então, a gente tem muito acesso. E muitas vezes as pessoas acabam desvalorizando, porque é tudo fácil. Mas é isso que eu falo. Tudo que você ganha muito fácil não te produz nenhum tipo de aprendizado. Exatamente. Tá tudo na mão. Né? Agora, eu pergunto para você, se der um apagão hoje, Estamos tudo lascado. porque a minha filha briga comigo. Eu tenho minha agenda do Google, mas eu tenho toda a minha agenda manual. Aí tem pessoas que dizem que eu sou arcaica. Vamos ver lá na frente. É. Você desacostumou a usar o papel. Tem pessoas que nem conseguem mais pegar uma caneta para escrever, porque nunca mais escreveu. Só que você esquece que o seu cognitivo está indo para o pau. Desculpa a expressão, mas está se quebrando. Você está desaprendendo. Né? Você vai emburrecer. Essa é a realidade. Eu estou indo para trás, eu estou regredindo. Porque eu não exercito. Eu não leio mais, eu escuto audiobook. Você sabia que menos de 11% das pessoas terminam de ler um livro? Elas começam, mas não terminam. Entendeu? Então, assim, nós precisamos acordar para isso. As mães, os pais que têm filho na escola, primeiro tem que aprender a respeitar os professores, e esse respeito tem que vir dos pais. Porque, na verdade, a criança faz qualquer coisinha, os pais não vão mais na escola reclamar, eles vão na justiça. Por coisas banais. E a justiça acolhe. E o professor, eu conheço professor que saiu da escola chorando, pediu demissão dela do cargo e foi embora. De desespero pelo que passou. E aí é um bombardeio enorme, porque você, como professor, que forma todos os outros, que forma até o juiz. Não é mesmo? Exatamente. Você, como professor, você tem que abaixar a tua cabeça, calar a boca se uma criança manda você tomar naquele lugar dentro da sala de aula. Você não pode tomar nenhuma atitude. Porque se você tomar, você ainda vai ser processada. Aí eu pergunto para você, se continuar assim, quem vai querer dar aula? Ninguém. As meninas que vão para a escola como auxiliares, fica 2 dias e sai fora, não quer mais. Porque está demais. Entendeu? Aí o meu filho é autista, ele grita, bate, xinga. Pera, ele também pode ter limite. Educação. Conheço muitos pais de autista que põem limite nos seus filhos. Porque eles não são bobos. Eles são hiperinteligentes. E eles também nos testam. E muita. E se você for para esse caminho de passar a mãozinha na cabeça e brigar com os outros por causa daquela atitude dele, mesmo que tenha sido errado, você vai sofrer lá na frente. É igual a história
do pai que foi da mãe que foi visitar o filho que tinha sido preso por roubo. E o filho disse para ela que ele não queria que ela fosse mais lá, porque se ele estava lá, a culpa era dela. E ela se desesperou. Como a culpa é minha? Você que errou. Se você tivesse ido atrás de saber da onde eu trouxe o primeiro brinquedo que eu levei para dentro de casa, que não era meu, talvez eu não estaria aqui. É. E às vezes as mães tapam o sol com a peneira, né? Só que o sol derrete a peneira. Exatamente, exatamente. O sol derrete a peneira. Então, nós temos que olhar, sim, para isso com um pouco mais de determinação, de realmente pesar. Será que a escola tem essa responsabilidade? A escola não tem responsabilidade de ensinar o teu filho a ser educado, pedir licença. Por favor, Por favor, muito obrigado. muito obrigado. Sim, senhora, que é a tua professora. É. O respeito deve haver sempre, porque é o teu mestre que está lá te ensinando. Você vai ser alguém através do beabá que você começou a aprender com ele. Então, eu acho que nós, adultos, já passamos por essa fase, que nem eu na minha época de estudo, era primeiro ano A, B e C. Aí ia para o segundo ano, terceiro, quarto. Para você ir para o quinto ano, você fazia um vestibular, admissão ao ginásio, porque não existia faculdade. Então, você fazia admissão ao ginásio, você tinha que passar naquela prova para ir para o quinto ano. Depois você ia para o técnico, que na época meu pai fez todas as filhas fazendo contabilidade, porque dava dinheiro, né? E aí ali terminava o ensino, ou seja, o ensino era muito mais puxado do que é hoje. Eu na quinta série aprendia logaritmo, hoje aprende? Não. Ah, mas não serve para nada. Quem falou que não? Serve para muita coisa. É aprendizado. Aprendi tão bem os logaritmos que quando fui trabalhar com medição de área, de topografia, eu sabia mexer com logaritmo. Então, você não sabe o que você vai fazer amanhã. Então, precisa começar a mudar o respeito. Ah, porque o meu filho tem essa deficiência. A professora sentou ele muito rápido na cadeira. Espera lá, você sabe o trabalho que o seu filho te dá em casa. E se você não põe limite nele, não é a professora que vai ter que pôr. E ela não precisa ser xingada pelo seu filho. Tem professores que são extremos? Tem. Temos. Vimos agora há pouco tempo uma professora de CMEI que estava abusando das crianças sexualmente. Professora. E aí? É difícil? É difícil. Nem todas são maravilhosas, mas a gente precisa ter respeito, sim. Acho que o respeito o meu começa onde termina o seu, então vamos respeitar. Exatamente. Né? Eu acredito que se perdeu muito, né, doutora? É por isso que chegamos ao ponto que chegamos hoje. As pessoas, elas perderam essa noção do quanto é necessário respeitar, né? Em todos os sentidos. Vivemos um momento de desrespeito, de desamor, e é difícil. É difícil. São coisas bem chulas, eu digo, né? As pessoas vão cada vez mais, ao invés de crescerem em conhecimento, em melhoria para si mesmas, elas pioram. Elas não têm capacidade de criar nada, elas copiam, elas roubam, elas burlam para ter aquilo que você ficou noites aprendendo para fazer. E descaradamente vão para a internet lançar como se fosse delas.
Então, isso está em tudo. Está em tudo. E isso, você vai ficar com raiva? Não, porque é uma pobre de espírito. São pessoas pobres de espíritos. E aquelas que se vangloriam, que hoje, né, está maior tiração de sarro, dos que são famosos, que alugam Lamborghini, que alugam Porsche para tirar foto. Mas eles nem têm. E aí isso faz o quê com a população aqui do outro lado? Vendem um sonho irreal. E as pessoas acham que elas têm que ser assim. Muitas mães se perdem porque acham que tem que ter corpo esbelto para se vender. Hoje tem programas na internet onde fazem foto e vendem, até dos pés. E aí ficam na ilusão do dinheiro. Gente, o dinheiro pode acabar em um segundo. Já está ficando tecnológico. Já está ficando digital. E eu pergunto, às vezes, para algumas clientes que têm essas ideias, eu digo, tá, e se você ficar pobre agora? Você não tem onde pegar dinheiro. Não existe dinheiro. O que você fez da sua vida? Tem mães conceituadas se vendendo na internet. Ah, mas eu não vou praticar nada, é só o corpo, é só foto. E o respeito por você? Ficou onde? Pelos seus filhos. O templo sagrado. Pelos seus filhos, ficou onde? Exatamente. Né? Então, assim, se teu filho vê isso, ele vai replicar. E aí você quer condenar a sua filha com 12 anos, quer namorar. Qual a moral que você tem para fazer isso? Você entende? Aí entra as hipocrisias. Exatamente. Né? Faça o que eu falo, mas não o que eu faço. E aí nós somos seres frequenciais, divinos, e que o teu filho sente a tua vibração. E se você está vibrando em uma coisa negativa, é o que ele vai sentir de você. Aí acontece aquelas mães, não sei o que foi, meu filho não dorme mais, chora a noite inteira. Qual é o tratamento que você está se dando e se dando para ele? Está tudo interligado. Não tem separação. Nós estamos tudo na mesma bolha. E se você não tiver fé no seu caminho, desiste da vida. Se perde na vida. Quantas pessoas nós conhecemos que estão sorrindo e dali 2, 3 dias vai lá e se mata? Vocês já pensaram o vazio dessa pessoa? Eu postei essa semana uma moça que se retalha. Linda, linda, parece uma boneca. Está toda cortada. Onde foi que não viram o que ela estava fazendo? Viu como uma pessoa pode viver dentro do mesmo teto sem ser nem percebida? Só foram ver quando ela cortou uma veia. Ela estava toda retalhada. Seio, perna, barriga. E isso é só físico? Não, é espiritual também. Para ela chegar ao ponto de se cortar, imagina como que ela tá por dentro, né? E ter prazer em se cortar. Agora, graças a Deus, já quarta sessão, não deu mais nenhum talho do que já tinha. Então, assim, é triste você ver isso. É triste você ouvir os jovens. E saber que tem pais que têm condições financeiras, mas que entra nessa gama, só tem dinheiro. Eles acham que o dinheiro compra tudo. E não é bem assim. Eu tenho um clientinho que ele disse para mim assim, eu queria que meu pai puxasse minha orelha um dia.
Ou igual um aluninho lá, que é do projeto, que disse assim, que eu chamei ele para conversar, porque ele estava falando palavrão para a mãe dele. E ele falou assim, nunca ninguém me chamou atenção. Você me ama de verdade, porque você me chamou atenção. Você se preocupou comigo. Eu sei que você está brava comigo. Mas eu sinto que você está fazendo porque você me ama. Então, vamos parar para pensar um pouquinho, que talvez você chamar um pouquinho a atenção do seu filho vai fazer ele se sentir visto E amado. e amado. É Compreende? que aí vem aquela questão, né? Que não dá atenção, não dá carinho. E aí, o que acontece? Não vai chamar a atenção da criança para... E daí, quando você toca nesse assunto, diz assim, ai, mas eu sofri isso lá na minha criança interior. Calma lá, gente. Pera lá, não usa isso como muleta, não, que isso não é muleta. Isso não é uma muleta. Isso é para você entender. Eu entendi que eu fui rejeitada, que é uma palavra carregada também, a rejeição. Vem carregada de muitas frequências baixas, tá? Então, quando eu fico falando sempre que eu fui rejeitada, eu estou frequenciando isso e bem baixo na minha vida. Então, tá, eu entendi que eu fui rejeitada, que eu fui fruto de um estupro. Ok, eu estou aqui, nasci, minha mãe podia ter me jogado no lixo. Vamos ver pelo outro lado. Eu podia nem ter nascido, ela podia ter abortado. Ai, porque eu descobri agora que eu fui criado, que eu não sou filho do meu pai e da minha mãe. Nunca me contaram. Ajoelha e reza. Agradeça que alguém te criou. Falta muita gratidão, né? Falta gratidão, gente. Você foi criado por um casal que te deu tudo, que te deu estudo, que te mandou para fora do país, que é o caso desse um que eu atendi. E o principal, amor. Amor. Amor só de criar um filho do outro, eu já acho que Sim. você já está provando o amor. Com certeza. Entendeu? Então você tem que ser grato. Aí você chega às vezes numa igreja, a igreja diz: não, porque ali falou que quem tiver vai ser tirado, quem não tiver vai ser tirado, quem tiver vai ser acrescentado, mas não fala o restante. Essa frase na Bíblia é bem clara. Se você for grato pelo que você tem, mais lhe será acrescentado. Se você for ingrato, mais lhe será tirado. É simples. Nós é que dificultamos as coisas. Eu falo assim, até eu ter o entendimento que eu tenho hoje, eu passei pelo inferno. Até eu admitir que eu, em determinados pontos, tive autorresponsabilidade pelo que me aconteceu, também. Eu costumo dizer que a gente tem que se perguntar por que eu tô passando por essa situação? O que eu preciso aprender com essa situação? Isso sim. Mas assim, onde foi que eu contribuí e aceitei para que eu estivesse passando por isso? Exatamente. Porque você só se questionar, só reclamar. Ou culpar Deus, né? Exatamente. Deus não me ama. Né? Porque a vida do fulano é perfeita. Claro, você está olhando de fora, você está vendo só as coisas boas. É o que eu falo. Aí eu olhei para a grama do vizinho, nossa, que verdinha, a minha não é. Pisa lá, se não tá cheio de estrepe dentro. E tudo que o vizinho passou para chegar lá, né? Sim. Isso as também. pessoas não veem. Todo mundo, nós temos problemas todos os dias. Nós temos que nos policiar todos os dias. Nos lapidar. Nós erramos todos os dias. Com a gente mesmo. Não é com o outro. É com você que você está errando. Aí uma coisa que eu não concordo. O que aquele lá veio te agrediu porque está dentro de você. Não, tem a ver com ele, não comigo. Mas eu tenho que ver onde é que eu estou dando brecha para ter pessoas desta forma.
E você sabia que quanto mais equilibrada energeticamente eu tiver, mais eu vou atrair confusão. Por quê? Porque eu tenho algo a passar. Então, quando eu estou equilibrado, eu vou atrair pessoas que têm problemas. Porque eu tenho a condição de ajudar. É igual você falou, você foi falar uma palestra, e aí você falou do templo do corpo. E você despertou que você não fazia com você, mas você estava falando. Então, serviu para quê? Aquela tua fala serviu para quê? Você acordou vários. Inclusive eu. E fez você despertar para o seu templo. Exatamente. Então, assim, quando a gente começa a analisar as palavras nossas durante o dia. Nos ouvir, né, doutora? Eu acho muito ouvir. importante isso. A gente fala para os outros, mas a gente tem que ouvir, nos ouvirmos primeiro. Como é importante isso. É importante. Você E quer necessário. uma terapia que eu sempre recomendo para os meus clientes? Vai para frente do espelho de manhã cedo. Olha dentro dos seus olhos. Pronuncie o seu nome e diga: me perdoe pelo que eu já fiz com você. Depois você me conta a sensação que você teve. Mas olha dentro de você. Já vai te dar uma sensação estranha de ficar olhando dentro dos seus olhos. É como se a sua feição mudasse no espelho. Tem que olhar dentro dos seus olhos, não piscar tanto. Ficar olhando para você de verdade. É como se você fosse olhar dentro da tua alma. E aí você pronuncia: Luciene, me perdoe por tudo que eu fiz com você. Depois você me conta a reação. A reação é terrível. Mas é necessário. Mas é necessária. Porque o teu inconsciente vai trazer como se fosse um acusador. Você fez isso, isso, isso com você. Você fez isso, isso, isso. Vem no teu inconsciente. Sim. E aí o que você faz? Um conserto disso. Uma limpeza em si próprio. Um equilíbrio entre o que eu estava fazendo de errado e o que eu posso mudar. Isso é parar as arestas de erro. E admitir que nós erramos, né? Porque as pessoas não admitem hoje. Exato. Eu acho que é um dos grandes problemas que a gente vive hoje. O problema que nós vemos hoje são palavras ao vento. Ai, eu te amo. Da boca para fora é bonito. Eu sou, nossa, reciprocidade é a melhor coisa que existe e a gente tem que ser recíproco. Só que só de você para mim, eu não vou ser recíproca com você. Entendeu? Então, são palavras dessa forma. Tudo é bonitinho, colocado. Para mim, isso são palavras aos ventos. O que você pratica para os outros? Para você mesmo. Qual o momento que você tira para refletir sobre o seu dia? O que você fez na hora que você acordou hoje? Faz um retrospecto. Quando você foi dormir ontem, você estava bem, agradecida, ou você foi dormir emburrada? Porque se eu fui dormir emburrada, minha energia vai ser sugada durante a noite. Eu já vou levantar de mau humor. É uma sequência, é todo dia. É um aprendizado de si mesmo. Quando você fala, eu me amo, quantos defeitos você se coloca? Eu costumo dizer para as meninas, quando você está nua na frente do espelho, o que você vê? Ah, eu tenho uma gordurinha. Ah, eu tenho. Então você não se ama. Você ainda está
atenta ao corpo físico. Não o que você é de verdade. E nós estamos vivendo um momento muito delicado nessa questão, né? Porque são muitos corpos esbeltos, mas almas vazias. Plastificados, Exatamente. rostos iguais, Como se fosse uma forma. uma forma. E eu li uma vez um texto, eu até quero ver se eu acho ele, que eu devo ter ainda, de 1979. Onde eles falavam sobre a junção da Coca-Cola com a Avon, da Honda, de várias empresas milionárias que nós temos hoje. E lá eles diziam que em 2026, 27, as crianças nasceriam com peles parecidas com plástico. E nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo isso. Lá dizia também que as mulheres não iam mais criar, e sim máquinas criariam por elas. Também já estamos vivendo isso. Bebês gerados por robôs. De onde vai vir essas almas? Que sopro de vida vai entrar nesse bebê? São questões que eu me questiono bastante. Se o teu sopro de vida vem de Deus, e desses seres criados em laboratório, vai vir de onde? Será que vem de Deus? A doutora Mara sempre dá uma aula para nós aqui, em todos os sentidos, nos faz pensar muito, em muitos aspectos. Então, se você esteve conosco, nos acompanhou e pensa que alguém precisaria estar ouvindo, encaminha para essa pessoa. Partilha. Exatamente, compartilha esses chacoalhões que muitas vezes são necessários para que a gente acorde, para que a gente entenda que muita coisa que acontece a gente pode fazer melhor, a gente pode ser um ser humano melhor amanhã. Basta alguns ajustes. Não é mesmo, doutora? Se olhar de verdade. Como é importante. Achar a sua verdade. Quem é você de verdade? Doutora, quero agradecer a senhora por estar aqui mais uma vez nessa noite muito fria, que hoje foi desafiador, né? Sair de casa. É que é assim, né? Hoje cedo, uma cliente minha me ligou e disse assim, eu não vou ir porque tá muito frio. Meu Deus, que frio horroroso, tomara que passe logo. Eu disse para ela assim, meu amor, o frio apenas começou. Exatamente, tá Ele só começando. tem uma função, matar as bactérias, germes e bichos, animais que nos causam doença. Então, agradeço pelo friozinho. Sim, é importante e é necessário, né? É muito importante. Exatamente. Então, mais uma vez, agradeço a doutora Mara, do Instituto Poder das Mãos, que está localizado aonde, doutora Mara, o teu instituto? Na rua Elias Scalco, 122, bairro Luther King. E também o arroba, né, doutora? Quem quiser acompanhar a senhora lá no Instagram. No Instagram tem arroba doutora Mara Regina e arroba Instituto Terapêutico Poder das Mãos. E também no Facebook, né? No Facebook também. Então, lá também você encontra todos os contatos para estar agendando o horário com a doutora. Tem todos os contatos lá. Vamos agradecer também a Paula, da Polita Semijoias. Inclusive, a Paula mandou um recado que quem falar que assistiu o podcast, que viu a propaganda da Paula aqui no podcast, vai ganhar um desconto especial. Então, você que está acompanhando aí e conhece já as peças da Paula, da Polita Semijoias, ou que você tem interesse de conhecer, a Paula trabalha com semijoias de alta qualidade, de alto padrão, peças lindas e super
com preço muito em conta, um preço bem bacana. Então, vai lá e fala que você viu aqui no podcast Elas Uma Conversa e Cia. Também as delícias da Jo, que sempre estão conosco. O Jardel Lorenzetti, personal trainer. E eu, Lucilene Gittler, estrategista de imagem. E vamos encerrando por aqui mais um Elas Uma Conversa e Cia. Esse mês que foi muito especial de mães. Finalizamos o mês aqui com a doutora Mara. E no mês que vem nós teremos um especial de namorados. Vamos ter casais. Que legal. Vai ser bem legal. Com casais. E já temos a agenda. Na semana aí já vou estar divulgando. Vai ser bem bacana também. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. E gostaria que a senhora deixasse uma mensagem aí para os nossos seguidores, para os nossos ouvintes que nos acompanham pelo Facebook, também pelos aplicativos e também quem está nos acompanhando pelo YouTube. Tá, a mensagem que eu deixo para vocês é: se encontrem. Achem verdadeiramente a centelha divina que está dentro de vocês. E viva. Não fique vivendo por imagens ou por aquilo que vocês veem nas imagens do dia a dia, onde muitas vezes são só fantoches que mais tarde vai fazer mal para você. Seja você mesmo. E eu quero deixar um recadinho também para as mulheres que tiverem interesse em participar da mentoria que eu estou lançando, que é Mulheres no Topo. Nesta mentoria, a gente vai estar trabalhando todos esses pilares, desde o pilar feminino, e o reconhecimento de si mesmo, dentro da neurociência, dentro das frequências, para que a gente possa realmente caminhar diferente e abrir aí para arrumar um companheiro, né? Que é o que mais as pessoas hoje têm dificuldade, né? Então, vocês precisam tirar o masculino da frente para que o feminino brote e vocês possam caminhar. Então, quem tiver interesse pode me procurar no direct ou no link da bio que cai direto no WhatsApp. Até porque por telefone está bastante complicado hoje, né? Não dá mais para atender ligação. Então, pelo WhatsApp no Instagram. Mas que vocês se amem. Essa é a mensagem. Se amem. E olhem se seus filhos não estão sendo intransigentes na escola e vocês estão comprando gato por lebre. Né? Então, que tenham aí uma semana, um final de semana maravilhoso, que tem muita gente que espera já a sexta, né? E que a vida de vocês não seja esperar a sexta, mas sim viver a sexta. Viver o hoje, né? E viver a sexta também. Que é viver, importante. Né? Mas dar valor a tudo que vocês têm. Porque se vocês têm agora uma cama, se você está dentro de casa olhando isso aqui, você está aquecido. Lá fora tem muita gente que não tem nenhum cobertor. Então, Exatamente. agradeça. Seja grato. É isso. Essa mensagem para finalizar esse podcast dessa noite, né, doutora? Seja grato. Seja grato. Então, agradecemos a todos que ficaram conosco. E na semana que vem, na quinta-feira, estaremos aqui. Já vai ser mês de junho. E vamos ter, então, um especial dos casais, de namorados. Aguardo todos vocês. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.